Torcedor vaiar com o jogo rolando, no meio do jogo, assim, que absurdo. Será que é absurdo mesmo? É o assunto do vídeo aqui, pegando como gancho o que aconteceu na derrota do Botafogo ontem à noite para o Cuiabá, no Newton Santos. O post do John Textor dando uma alfinetada na torcida, o post e o retweet que ele dá depois. E aí, hein? Quem é que tá com a razão nessa história? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações também. Ó, o QR Code do Aposta Ganha aqui. Hoje é dia de se dar bem, hein? Hoje é dia de se dar bem porque tem jogos grandes no Brasileirão. Tem Liga dos Campeões da Europa também, tem Real Madrid em campo, tem Paris Saint-Germain em campo. Então, ó, você vai pegar o celular, vai apontar a câmera para esse QR Code, o Aposta Ganha tem as melhores cotações do Brasil, mas ó, disparadaço. Então, é parceiro do canal do Jorge Igor, tem bônus de boas-vindas para você começar a brincar agora. Feriadão, dá pra botar a graninha legal no bolso, hein? Apostaganha.bet. Aponta pro QR Code aí, ó. Molezinha. Vem, vou deixar mais um pouquinho o QR Code aqui na tela. Vamos lá, o Botafogo perdeu pro Cuiabá, se distanciou da briga para chegar à Libertadores da América no ano que vem. Antes da gente falar dessa coisa da torcida, da cobrança que o Textor fez e tudo mais, e do que eu penso sobre isso, um breve comentário do que acho que está sendo o ano do Botafogo. Em termos de meta, objetivo alcançado, de planejamento, que era permanecer na primeira divisão, o Botafogo vai cumprir isso. Deu até alguma impressão de que fosse mais difícil conseguir, mas vai. O Botafogo troca ali a sua comissão técnica na virada ali de estadual para brasileiro, chega uma comissão da Europa, chegam vários reforços, e aí você precisa de tempo para fazer isso tudo virar time, isso tudo encaixar, isso tudo, né, ter uma mecânica de funcionamento, é super natural, só que aí você não tinha esse tempo, né, porque o campeonato já tinha começado. O Botafogo já estreia num jogo duríssimo contra o Corinthians e tem a derrota dentro de casa que impacta. Então você tem o peso do emocional, o peso do desconhecimento de um grupo totalmente novo, e isso se arrastou ao longo do primeiro turno. Na virada, o Botafogo faz novas contratações. O impacto já é um pouco maior, até porque alguns que chegaram na primeira leva não foram tão bem. Alguns que chegaram na segunda leva já foram melhores, já subiram um pouquinho o nível do time. Por isso a pontuação subiu, vários jogos vencidos fora de casa e tudo mais, isso fez o Botafogo dar um salto e olhar para a zona de Libertadores com maior proximidade, até porque a gente tem o fenômeno da abertura de vagas do Brasil, em virtude dos títulos lá de Copa do Brasil e Libertadores, da galera que já está lá dentro do G6. Então isso faz muita gente sonhar, até gente que não se preparou para isso, até gente que no fundo não tinha tanta condição de brigar por isso. E esse é o caso do Botafogo esse ano. Esse foi o caso, por exemplo, do Fortaleza esse ano, que sofreu muito ao conciliar brasileiro, Libertadores, estava lá embaixo. Claramente não era um ano para ele estar ali, terminando o campeonato, brigando lá em cima. Era brigando por permanência, né? Eu sei que os investimentos são muito diferentes e eu sei que a esperança que o Botafoguense depositou na injeção de dinheiro do John Textor era muito grande para esse primeiro ano. Mas tentando pensar friamente, sem olhar especificamente jogo a jogo, para o todo da temporada, para o que foi, né, o primeiro ano desse investimento, de um trabalho totalmente novo e tal, a meta está alcançada. O Botafogo vai se manter na Série A, o que é muito importante para a geração de receitas. Para entrar grana boa, entrar grana alta nos cofres do clube. Seria um desastre. Tanto o Botafogo não ter subido de 2021 para 2022, quanto voltar como um ioiô de 22 para 23. É perda de dinheiro, é perda de relevância esportiva. Então esse pesadelo, o Botafogo não terá no final de 2022. Ponto. Sobre torcida. Vou colocar na tela aí, ó. Esse é o post do John Textor. Isso aí já estava no segundo tempo do jogo, tá? Botafogo perdendo, o torcedor irritadíssimo, pressionando, vaiando, e aí ele diz aí, ó, vamos Botafogo, vamos torcida, é a nossa casa, né? Vamos lá, pedindo apoio. E logo depois desse post, ele retuitou esse post aí. Esse post é depois do jogo. O jogo já encerrado, Botafogo derrotado. Aí o Leandro Reis, que é um torcedor do Botafogo, posta e o Textor retuita. A nossa torcida tem que aprender que não pode vaiar o time durante o jogo. Isso não ajuda em nada o time, só favorece o adversário. Nunca vi a torcida do Botafogo agindo tanto contra o time em seu próprio estádio. Acompanho o time desde 1995.
A torcida precisa ser mais forte. Tem uma visão diferente da do Leandro. Sou um cara que acompanha o Botafogo há muito tempo, indo assistir aos jogos ou indo trabalhar nos jogos. A torcida do Botafogo sempre foi, desde o tempo que eu frequento, início dos anos 2000, e acompanho os jogos do Botafogo, sempre foi extremamente exigente e um tanto quanto impaciente. A exigência, facilmente explicada. Nós estamos falando de um clube tradicionalíssimo, de uma marca muito forte do futebol brasileiro, que foi muito maltratada, que infelizmente não ocupa o espaço que deveria ocupar em virtude das terríveis gestões que se sucederam. E impaciente também por esse motivo, porque viu várias gestões incompetentes reduzirem o tamanho do clube nacionalmente falando, reduzirem em termos de conquistas, tá? O Botafogo continua gigante. Mas o Botafogo, desde 1995, que até o marco temporal que o Leandro estabelece do post dele aqui, não conquista um título de expressão nacional. Alguns estaduais importantes, sem dúvida 97 foi um estadual muito importante no gol do Dimba, sem dúvida o gol do Louco Abreu em 2010, interrompendo uma sequência de 3 vices para o Flamengo, sem dúvida o Botafogo teve ali algumas alegrias, o gol do Joel Carli na final contra o Vasco em 2018, no último minuto, e o Jefferson pegando pênalti, o Gatito pegando pênalti, o Jefferson pegou em 2010 do Adriano. Pequenas alegrias que mantiveram pelo menos um pouco acesa essa chama, mas que não apagam um marco que é negativo de muitos anos, sem, né? O Botafogo está caminhando para incríveis 30 anos sem uma relevante conquista nacional. Teve no meio do caminho a frustração de perder a Copa do Brasil para o Juventude, teve no meio do caminho a frustração do Figueirense da Ana Paula Oliveira em 2007 e algumas outras também. River Plate 2007, aliás, 2007 foi um ano muito traumático, o time também brigou ali para ser campeão brasileiro com o São Paulo, depois tem o confronto direto do Maracanã, falhas do Marcos Leandro, acontece tudo aquilo. Então, percebe como o torcedor está machucado? Percebe como, né, você, botafoguense, que está ouvindo esse relato, essa cronologia rápida aqui, nem tão organizada assim, percebe como é dolorido ouvir tudo isso? É essa dor que o botafoguense leva para a arquibancada. Essa dor, ela não pode ser ignorada, ela precisa ser respeitada. Porque o torcedor do Botafogo sabe o quão difícil é ter que lidar com os rivais levando a melhor, os rivais crescendo, os rivais conquistando títulos, e ele tendo esperanças renovadas a cada ano, vivendo de esperança, e a esperança nem sempre se confirma, e a projeção nem sempre se confirma. Então, eu super entendo por esse contexto. Mas independentemente desse contexto, como filosofia geral, padrão, a maneira como eu percebo o comportamento do torcedor na arquibancada, o que ele pode ou não pode fazer? Sabe o que o torcedor pode fazer na arquibancada? O que está no limite da lei. O que a lei permite. Ele está cometendo algum crime quando vaia? Não, né? Ele está sendo passível de uma punição severa, de prisão, ele está ameaçando a vida de alguém, ele está ameaçando a integridade física de alguém quando ele vaia durante o jogo? Não, então é direito dele. Ele pagou o ingresso. Eu ouço a vida inteira, torcedor não pode ir botar dedo na cara de jogador no treino. Concordo. Torcedor não pode aí quebrar ônibus na chegada ao estádio. Concordo. Torcedor não pode ficar ameaçando jogador e dirigente em rede social. Concordo. Lugar de torcedor é na arquibancada. É isso mesmo. E na arquibancada ele não pode vaiar? Se ele tá no lugar dele, se ele pagou o ingresso, se ele é um apaixonado, se ele sustenta a marca, ele tem todo o direito de vaiar. Total direito. E acho o seguinte, o jogador de futebol também precisa estar preparado para lidar com isso. Porque ele lida com o trabalho do jogador, a profissão, o ganha-pão do jogador de futebol é a paixão de milhões de pessoas. Então, paixão, muitas vezes, vai ter uma mistura de racionalidade e emoção. O jogador de futebol precisa saber isso. Se o time dele tem uma frustração muito grande acontecendo em campo, que é uma derrota para um time da zona de rebaixamento, quando você tem a chance de ir para a Libertadores dentro de casa, vindo de bons resultados, é óbvio que o torcedor vai ficar chateado e vai reclamar. E o jogador vai fazer o quê? Ele vai se abater com isso? Ele vai fazer beicinho pra torcida? Ele vai ficar de biquinho? Ele vai ficar de mal com o torcedor? Ele vai ficar de má vontade de fazer o trabalho dele em campo? Não, ele tem que continuar fazendo. Com o estádio cheio, com o estádio vazio, com o estádio apoiando, com o estádio vaiando,
O trabalho do jogador é ter, e até por isso eles têm psicólogo, eles têm todo um trabalho de preparação mental para os jogos, eles têm a comissão técnica com preleções, com conversas diárias, justamente para lidar melhor com as cobranças. Então essa coisa, vai atrapalhar a performance do cara. Amigo, ele não está correspondendo, ele precisa ser cobrado dentro, como eu disse, dos limites legais. Vaiar não é crime, até onde eu sei, né? Nesse Brasil louco que a gente anda vivendo, não sei se daqui a pouco vai virar. Mas por enquanto não é. É direito do cara que pagou. A vaia é liberdade de expressão. É uma maneira de você mostrar o seu descontentamento com algo que está acontecendo. A vaia ao artista, ao jogador de futebol, ao político, ao jornalista. Todos que exercemos atividades públicas estamos sujeitos a isso. Então eu discordo frontalmente dessa coisa. A vaia prejudica o time. O Botafogo colocou mais de 30 mil pessoas na primeira rodada contra o Corinthians, fez uma festa espetacular, não teve vaia e o time foi muito mal em campo. E em vários outros jogos da temporada, em jogos da primeira parte do Campeonato Brasileiro, quando a torcida foi lá, empolgada, o Textor chegou, agora vai, era apoio o tempo todo, era festa incondicional, fumaça para tudo que é lado, e aí a culpa foi de quem? Aí a culpa foi da torcida? Não foi. Precisa achar um culpado para justificar os erros? Então, meu conselho ao John Textor, dono do Botafogo, compreenda melhor o clube que você comprou e o tamanho da ferida que precisa ser cicatrizada nessa torcida. Compreendendo isso, por isso que a gente estuda história, compreendendo o passado para entender o presente e dar os passos para o futuro, né? Seus professores ensinavam isso para vocês. Então, Textor, compreenda o tamanho da ferida que está aberta do torcedor do Botafogo. Compreendendo isso, acho que vai ficar mais fácil entender o porquê essa galera tá tão chateada na arquibancada. Acho que está chateada com total razão. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e diga primeiro aí se você concorda, se não concorda com a minha visão, que vale para o Botafogo e vale para qualquer clube. Vaiar é um direito do torcedor, seja no primeiro minuto, no 90º minuto, depois do jogo, não importa, é direito do torcedor. Abraço.